Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde é sua aqui na nossa Rede TV. Sextou, não é? Hoje é sexta-feira, dia da gente fazer um balanço da semana, contar as novidades do dia também e dia de esvaziar a nossa geladeira, que tá muito polêmica, tá? Muita gente querendo que a gente tire alguns nomes que estão aí, que outros se querem para sempre. Querem que tenha pessoas aí que eles não querem que saia nunca mais. Vamos pensar no caso também, tá? Mas olha, vamos fazer nossa primeira página de hoje. Eu gostaria de começar com um assunto mais leve com vocês, mas não é possível não, depois do que a gente assistiu ontem no programa do Porchat, em relação às declarações do João Vicente de Castro, não é? Da Porta dos Fundos, um ator muito competente, brilhou em Rock Story, é um talento com toda certeza, mas eu nunca vi, gente, nenhum entrevistado em talk show ser tão agressivo em relação a outro artista mencionado como ele fez com o Silvio Santos, apenas com o Silvio Santos, né? Porque, olha, você olhar para uma pessoa que é história viva da TV brasileira e dizer que é homofóbico, machista e misógino, né? Pesou de qualquer maneira. Gênio, velho, safado, carismático. Olha só as declarações. E, além de tudo, muito hipócrita, porque tá chamando de gênio, não é? Mas vem depois o velho, o safado, aí para segurar a ponta, carismático. Faça-me o favor, não é? Como é que esse tipo de coisa acontece? Ele diz que o Silvio, a cabeça do Silvio é muito velha, mas nesses 50 anos de carreira, não é? E no tempo que todos nós temos assistindo o Silvio Santos, a gente nunca viu ele denegrir ninguém, ele xingar ninguém. A palavra de ordem do Silvio Santos sempre foi alegria, e é isso que ele passa para as pessoas. É assim que as pessoas terminam o seu domingo à noite e vão dormir um pouco mais relaxadas, depois de dar muita risada com as coisas que ele apresenta, que ele apronta, que ele bate bola com os seus convidados. Como é que é isso? Isso é crítica? Claro que isso não é crítica, isso é xingamento. Nenhum artista está acima da crítica. Ninguém é obrigado a gostar de nenhum artista. Agora, respeitar, como diz o velho chavão, aí é fundamental. E eu não acho que um ícone da TV, aquele que é a história viva da televisão brasileira, mereça esse tipo de tratamento diante de um Brasil inteiro. Isso é uma coisa desrespeitosa, isso é uma coisa leviana, isso é uma coisa de artista que pode ter talento, mas não tem maturidade e não tem visão do veículo em que trabalha e da história artística do nosso país, porque senão não faria um despautério desse. Me fala uma coisa, homofóbico por quê? Porque o Silvio foi um dos primeiros comunicadores da TV brasileira a abrir espaço para os transformistas fazerem shows maravilhosos dentro do seu programa, porque ele já teve na sua bancada vários homossexuais, né? Porque ele nunca parou para pensar nesse tipo de coisa antes de contratar ou trabalhar com alguém ou conviver com alguém. Isso é ser homofóbico? Que espaço você, João Vicente, já abriu para esse tipo de coisa no seu trabalho, com a importância e com a repercussão, em tempos tão difíceis de televisão, que não tinha a tecnologia que existe hoje, para poder deixar que as pessoas mostrassem o seu talento, independente de sexualidade? O Silvio Santos fez isso. Machista, aquele que fez um auditório só de mulheres, aquele que é dono da frase mais famosa dos programas de auditório, as minhas colegas de trabalho, aquele que é pai de 6 filhas, que tem netas, que tem bisnetas, esse é machista? Aquele que tem uma mulher absolutamente independente, talentosa, que trabalha também, não é? Como é que é isso? Tem filhas que fazem o que bem entende da vida e tocam a vida como sempre quiseram, independente de interferência de pai ou de marido ou de qualquer coisa. Ele criou essas filhas de uma forma machista? Ele trata as colegas de trabalho de uma forma machista? Você já foi ao programa, ou pelo menos assistiu da coxia, ou sentou no auditório com as colegas de trabalho para ver se algum dia elas foram maltratadas, ou se sentiram desprestigiadas, ou se sentiram menosprezadas ou humilhadas? Nunca foi. Então, como é que fala uma coisa dessa? E misógino? Como é que é essa história de misógino? A palavra mais pesada, tão pesada que os sites hoje
Usaram homofóbico e machista e tiraram o misógino. Eu não sei se passaram um pano para o João Vicente ou se quiseram poupar o Silvio Santos desse tipo de coisa. Um homem que tem repulsa a mulheres, homens que odeiam mulheres, esses são os misóginos. E é isso que ele classificou o Silvio Santos também. Então, olha, vamos fazer uma coisa, vamos conversar, né? Se assim fosse possível, daqui uns 50 anos. Para você vai ser possível, para mim não. Mas aí a gente queria ver se você ia durar tudo isso na televisão brasileira, se você teria, né, um nome inscrito para sempre na história da TV brasileira e se conseguiria desenvolver durante 50 anos um trabalho que jamais cansou o público, um trabalho que alcança todas as gerações, um trabalho que realmente fez dele um mestre da comunicação, não é? E ele vem de uma geração de profissionais que esses não têm substitutos de verdade, esses são muito especiais, são aqueles artistas geniais, como você disse, mas eles não são velhos, porque eles não envelhecem nunca, na verdade, eles vão ser imortais dentro da história do nosso veículo de comunicação, do maior veículo de comunicação. Safado? Como assim? Como é que você pode se referir a qualquer pessoa como safado? Ainda mais quando se trata daquele com quem você poderia aprender muita coisa e pelo jeito não vai ter capacidade de assimilar tudo isso. Não tem a sensibilidade para esse tipo de coisa. Não tem o respeito pelo ser humano que o Silvio Santos sempre teve. Então, olha, perdeu uma grande chance de ficar calado de verdade, sabe? Não cabe para o Silvio, não cabe. Isso daqui, gente, vocês podem falar, tá puxando o saco do Silvio Santos. Não é questão de puxar saco, é questão de reconhecimento, porque a gente vive num país onde os verdadeiros valores, eles são menosprezados, não é? Então, quando tem aqueles que são unanimidade, porque praticamente unanimidade mesmo, aí você tem que tirar o chapéu 10 vezes, aí você tem que respeitar de verdade. É como eu disse, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, sabe? Pode ter coisa que não agrade a todo mundo, mas o saldo é extremamente positivo. E tem muita gente que fala, não, ele falou safado porque o Silvio anda dizendo muita coisa no jogo dos pontinhos. Olha aqui, tudo que é dito no jogo dos pontinhos é dito dentro de um horário permitido que isso seja feito, porque é um público mais adulto, né? É um público mais maduro. Então nada ali sai fora do contexto. E não esqueçam também que a emissora dele tem o slogan da TV mais feliz do Brasil. Por quê? Porque o sinônimo do trabalho do Silvio sempre foi, de verdade, a alegria. Eu acho que você, João Vicente, nunca vai ter uma trilha sonora na memória coletiva, porque atravessa gerações, como ele tem do programa dele. Como todo mundo sabe, todas as musiquinhas, de todas as épocas, de todos os quadros, isso é uma coisa que poucos artistas conseguem. Esse é, de verdade, um gênio da comunicação, um mestre da comunicação, não é? Como foram a Hebe Camargo e o Chacrinha também, e o resto você conta nos dedos, porque como eu disse para vocês, eles são muito especiais e eles têm que ser tratados como tais, porque realmente eles deixam pra gente tudo na nossa memória afetiva, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Tem coisas da vida da gente que a gente lembra e que tem, né, um som de uma TV ligada ao domingo e a família almoçando junta e conversando as coisas e dando risada do que estava vendo ou ouvindo na TV da sala. Isso é história de verdade e muito cheia de carinho, de respeito e de amor pelo público, porque isso é inquestionável. Isso ninguém pode falar ao contrário de jeito nenhum. Nem você, que poderia ter dado uma entrevista falando do seu trabalho, poderia ter dado uma entrevista realmente interessante para o público e não está achincalhando um profissional de televisão que é, volto a dizer, a história viva da nossa televisão e que você desrespeitou de uma forma absurda. Por isso que o nosso país anda para trás, não é? Porque não reconhece os próprios valores que tem, não reconhece aqueles que realmente são de uma representatividade imensa para um público de um Brasil inteiro que tem ultimamente, principalmente, muito pouca gente boa para lembrar e de quem se orgulhar. A gente, como profissional de comunicação, isso sem dizer da parte como público e como telespectadora, a gente tem muito orgulho do Silvio Santos, sim. A gente acha que realmente ele é um gênio, a gente acha que realmente ele é um mestre da comunicação e a gente acha que realmente tem gente que não serve nem para ser aluno dele, como é exatamente o seu caso. Vamos ver o trechinho, vamos lá.
ama, né? E o Porchat também vai para a geladeira, porque foi o Porchat que deu a deixa. Velho, safado, carismático. Não precisa do carismático. Você já está chamando velho de safado? A verdadeira intenção já está aí, já está colocada. O carismático é o quê? Para tentar passar um pano, para tentar dar uma maciada? Assume a besteira que vai fazer. Fala francamente, de verdade, não é? Agora, poxa vida, pessoal, não está à altura do talento do Silvio, né? Não está à altura de dar uma entrevista que seja uma coisa que realmente prenda a atenção, quer causar causa, porque hoje não está se falando de outra coisa, está todo mundo realmente muito indignado e a gente tem que ouvir esse tipo de coisa tão desrespeitosa. Então, olha, João Vicente de Castro, o Silvio não tem 85 anos, ele tem 86 anos, vai fazer 87 no dia 12 de dezembro. Imagina se a cabeça dele não fosse velha, né? Pois é, o cara tá aí até hoje, agradando até hoje, consegue ultrapassar todas as gerações. Isso é uma cabeça velha? Não é não, meu filho, nem um pouco. Velha é a sua cabeça, preconceituosa, extremamente preconceituosa e que não sabe admirar e aplaudir aqueles que realmente têm um valor absolutamente inquestionável. Então, eu não sei a sua idade, mas eu posso também dizer para você, mude, porque o que você fez é muito feio, muito feio. Tá aqui, olha. João Vicente de Castro, Fábio Porchat, lamento, mas você também foi extremamente infeliz. Os dois para a geladeira agora, tá certo? E é isso aí, né, gente? Fazer o quê? Ter que realmente lidar com esse tipo de coisa. As pessoas não medem as palavras hoje em dia, não sabem a diferença de franqueza e respeito e educação, não sabem. Acho que podem falar o que vai na cabeça, acho que podem terminar depois o depoimento com aquele sorrisinho meio safadinho, né? Porque ele foi realmente na história da safadeza e ainda dizer, amo, não, Eugênio, o cara tá aí, não sei o quê, antes de escolher ou faz uma coisa ou faz outra. Morder e assoprar, ainda num caso como esse, realmente é coisa de gente que não se assume, é coisa de gente covarde. Isso é o que eu acho. Felipe Campos, muito boa tarde. Tudo bom, querido? Tá braba? Eu tô muito brava, eu tô indignada, eu fiquei magoada. Não se faz isso com um profissional de TV. É verdade. Né? O cara não conhece a história, não convive, acho que nunca assistiu como o público todo do Brasil assiste. Agora, ele veio sentir o moderninho, o descolado, por causa da porta dos fundos, sai pelos fundos, aliás, tá? Depois dessa entrevista, sai pela porta dos fundos, que eu acho que é a melhor saída. Gretchen, porque agora Gretchen. Agora você é internacional, você é a Gretchen, entendeu? Com o sotaque americano. Ai, boa tá tarde. boa, meu amor. Tinha que vir te ver antes de ir embora, né? Zé está indo embora. Tô indo embora domingo, mas eu tinha que dar uma passadinha. Puxa vida, mas olha, foi uma temporada extremamente produtiva de Brasil, Foi, né? foi assim, uma surpresa, porque realmente me pegou de surpresa, mas extremamente produtiva, extremamente feliz. Eu tô me sentindo assim, gratificada, porque eu acho que depois de 40 anos, esse foi meu presente, né? Que esse ano eu fiz 40 anos de carreira. E foi meu grande presente. Que lindo, mas parabéns, inclusive, por tudo. Porque a gente foi ficando feliz junto, né? Foi. Ai, mas que bárbaro, meu, muito legal. Todas essas coisas alcançadas. Fiz praticamente todos os programas de televisão. Você não parou um minuto, né? Não, foram 13 programas em 15 dias. 13 programas em 15 dias. E uma coisa inédita, né? De você estar nas 3 principais emissoras no mesmo dia. No mesmo dia, é verdade, aconteceu isso, né? Aconteceu. É Gretchen mesmo, não tem jeito, né? Maravilha. Escuta aqui, você, que o Silvio também faz parte da sua história, como é que você encara esse tipo de coisa? Olha, eu estava comentando com o Felipe agora, antes de entrar. Não sei se você sabe, há 2 semanas atrás, eu e Tami estivemos no programa dele. Eu assisti. Aliás, esqueci de citar. Pois é. Homofóbico, com aquela conversa linda que Foi a ele teve conversa com mais Tami. linda A gente que eu já estendeu vi com tapete. Tami. Porque com a idade que ele tem todo o direito de não saber como lidar, de não chamar de ele, de até brincar, porque ele brinca mesmo.
E ele foi extremamente sério. Até me surpreendeu, porque eu e ele já estávamos... Eu e Tami, antes de entrar, já estávamos preparados. Tá. Eu falei, Tami, você já sabe, né? É como se fosse... como se fosse minha mãe. Minha mãe tem praticamente a idade dele. Sim. Falei, a gente tem que respeitar. O que ele falar, a gente leva na brincadeira. E ele nos surpreendeu com aquele respeito, com o modo que ele tratou Tami, com as coisas que ele falou, inclusive de dizer pra ele assim, você tá aqui no Brasil, tem gente que te conhece, pode até ficar em dúvida, mas se você foi pra fora, você é um rapazinho. Sim. E ele não se confundiu nenhuma vez. Ele falou ele do começo ao fim, né? A gente comentou aqui de ela várias vezes. E ele não se confundiu em nenhum momento. Então, eu acho que isso é tão... É respeitoso, e é né? contrário ao que aconteceu aí. É só pegar o que ele falou e mostrar. Que trecho você tem aí, Marmita? Da conversa com Tami, é isso? Então vou mostrar o Silvio Santos. Olha como ele é homofóbico, João Vicente, se você não conhece. Porque não conhece, né? Vamos lá. Ah, mas você nasceu mulher? Dizem que sim. Pô, e por que você fez tudo para virar homem? Qual a razão? Porque a gente nasce errado, Silvio. Nasce faltando alguma coisa. Na verdade, eu nasci homem, só que faltando alguma coisa. Sim, mas agora que você virou homem, agora você tá perfeito, quer ver? Sai daí no instantinho a gente vê. Sai, tá bom, aí. Você tá um garoto perfeito. Se você mudar de país, e você for visitar a sua mãe, né? Lá em Mônaco, todo mundo vai chamar você de rapaz, vai chamar você de sir, vai chamar você de homem. Ninguém vai pensar que você possa ter sido uma menina quando nasceu. Que bom. Agora, por que você teve essa vontade de se transformar no menino? Você acha que isso aí é uma coisa interna, quer dizer, dentro de você está assim, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mulher. Não é querer, Silvio. A questão vai além de querer. A gente não escolhe, não é que eu quis ficar assim. Eu nasci assim, só que nasci num corpo errado. Então, ao longo do tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me adequar ao sexo que o meu cérebro condizia. E você acredita que você nasceu com um corpo de menina, Isso. mas nasceu com um espírito de homem. Exatamente. E você sentiu essa diferença, porque essa tua transformação, Tami, foi uma transformação recente, eu acho que faz 2 anos no máximo, não? É, faz uns 3 anos. Que você mudou completamente. Exatamente. Que você passou a ser um rapaz. É. E você sentiu alguma diferença em sendo menina, em sendo moça, em sendo rapaz? Senti. É uma felicidade que não tem explicação. Quando a gente pode se adequar ao sexo que a gente realmente sente que nasceu, é uma felicidade que não tem tamanho. Bem, mas é uma felicidade, eu concordo que possa ser mesmo uma felicidade. Mas você vai ficar com a vida incompleta, porque mesmo que você queira se juntar com uma mulher, pode ser até você querer se juntar, não tem problema. Mas se você quiser se juntar com uma mulher, você não vai ter família, você não vai ter filhos. Lógico que posso. Como que pode? Inseminação artificial. Ah, inseminação artificial, mas... Não sendo sua, você vai ter que... Não, você não pode, não. Pode. Ah, sim, você só pode ter. Fecundar no meu óvulo e colocar dentro dela. Mas você tem que pegar o teu óvulo e arranjar aí um homem para poder, junto com o teu óvulo, nascer uma criança. Exatamente. E você tem vontade de ter filhos ou não? Sim, a tem gente vontade. pretende sim ter. E a Gretchen, quando você percebeu que ele estava se transformando num menino, o que você ficou? Contente? Você ficou triste? Como é que você ficou quando você falou, puxa, essa menina está com todas as características de menino? Olha, Silvia, eu fiquei muito feliz, porque ela era muito infeliz na época que ela tinha que colocar uma faixa no peito e ela não conseguia conviver com isso, porque era horrível o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora que ela pôde se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo, eu fico feliz porque ele está feliz. E realmente, olha, se é no Brasil, é claro, pode ser que muita gente conheça ele, mas pode ser, mas se ele for para qualquer outro país que ninguém conhece, ele vai ser tranquilamente. Se ele perguntar o que eu sou, ninguém vai falar para ele que ele foi certeza. Mulher, ninguém diz. Que ele foi. Aí, né? Que ele foi mulher, na verdade. Felipe. Como é que um homem desse é homofóbico? Pois é. Olha o respeito. Você sabe de uma coisa? Existem muitas incoerências, sabe? Eu acho que dessa nova leva de artista que vem vindo,
eles não fazem, acho que, nenhum tipo de sabatina antes de começarem a dar entrevista. Eu acho que ele participa de um humorístico chamado Portas dos Fundos, onde ele já protagonizou vários homofóbicos, incitando o racismo. Então, quer dizer, eu acho que falar do Silvio Santos, em primeiro lugar, mesmo se fosse, que não é o caso, né? Existe uma coisa chamada respeito. A Sônia disse um negócio no começo do programa que é verdade. A história do Silvio se confunde com a história da televisão. Ele é dono de uma emissora que, através dele, são sustentadas várias famílias, né? Então, é um ato extremamente idiota, vamos dizer assim. Sabe, gratuito. Essa gravação, assim, eu vou sentar aqui, gratuito. eu vou sentar aqui para falar do Silvio Santos, entendeu? Eu vou chamar ele de homofóbico, vou chamar ele de racista e de misógino, e aí vai dar audiência, vai criar polêmica e vai ficar tudo certo, entendeu? Essa a cabeça dessa nova geração de artista que tá vindo por aí. Porque a internet aplaude pra tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, não que o seu canal não seja. Ela bomba, né? Não na é? internet, ela Não que seu bomba, canal é não outra seja. história. Mas realmente valeu ele ir pra geladeira. E os dois, né? Valeu os dois. Porque o Porchat também foi extremamente deselegante com o Silvio, não é aquilo que eu estava falando, não é aquela questão, né, de ficar falando, porque é o Silvio. Exatamente, é porque é o Silvio, tá? Apontem aí, contem nos dedos quantos artistas com esse talento, com essa dimensão, com essa duração na televisão e com esse amor que o público tem por ele. Você não vai achar nem meia dúzia, na verdade, né, Gretchen? É verdade. Então, é isso aí. Eu amei a participação de vocês duas. Exatamente. E foi incrível, não vi nada de homofobia, ao contrário, eu acho que o Silvio foi muito respeitoso e tirou grandes dúvidas, eu acho que do público Sim, em casa. ele fez perguntas que todo mundo não faria, né? Ele quis uma explicação que o público queria. Exatamente. Ele se posicionou como se ele fosse uma pessoa que precisava saber, como todo mundo que estava ali. Todo mundo tem vontade de fazer as perguntas que ele fez. É verdade. Exatamente. E tem bafões meus daqui a pouco, viu? Ah, é? Tem. Sobre o Silvio? Não. No geral, não. Deixa ele quieto. Tá de Deixa ele férias, quietinho, né? Ainda bem né? que ele tá de férias, tá bem longe daqui. Não tem como viver com essas abóboras aí, com essa plantação de abobrinhas. Mas olha aqui, gente, vamos falar do Evaristo Costa, porque olha, a Globo, ela foi rápida em tudo, né? Porque se pensava que ele fosse ficar no ar até setembro, quando terminaria o contrato, bumba. Ontem já foi a despedida. Aí se falou, não, a Sandra Nemberg vai ficar um tempo aí sozinha até se decidir quem vai ser o substituto do Evaristo. Bomba! Já tem o substituto do Evaristo, não é provisório, é alguém que assume a vaga ao lado de Sandra Nemberg. E é alguém que é do canal a cabo, ainda não é conhecido do grande público no geral. Evitaram a dança das cadeiras, foram buscar um outro jovem talento no canal a cabo e que eles vão trazer para a vaga. E esse é o Doni Denúncio, é o novo apresentador do Hoje na Rede Globo de televisão. Acho que nem o Evaristo estava esperando que a emissora tivesse um substituto tão rapidamente para ele. E acho que nem passava pela cabeça dele, embora ele nem está preocupado com isso, segundo ele me disse ontem, né, que realmente pudesse ser alguém do canal a cabo. Acho que ele nunca pensou no nome do Doni Denúncio. O jornalista Doni Denúncio é o novo apresentador do jornal Hoje na Globo, em substituição a Evaristo Costa. Ele confirmou a informação, a coluna do Flávio Rico, não é? E depois a própria Rede Globo de televisão emitiu um comunicado oficial através do Ali Camil, que é o diretor-geral de jornalismo da emissora. Então, é ele mesmo, já está escolhido. Eu não sei se a gente tem foto dele aí para mostrar para o público, mas a gente vai dar uma rastreada e daqui a pouco mostra aí para vocês. É um rapaz extremamente talentoso. Olha aí. E bonito também, Ele realmente começou numa área financeira, foi galgando lá os degraus, se tornou um nome importante para o jornalismo do canal a cabo, não é, da Globo News, e realmente ele foi escolhido e passa a ser o substituto do Evaristo Costa. A partir de quando? Não sei, você sabe? Você sabe que, não, acho que a partir já de segunda-feira. De segunda-feira, então, é tudo jogo muito rápido mesmo. Dentre uma dos bafões aqui, tinha uma
que também era do Rafael Colombo, que foi chamado, quando começou todo o Zum. Rafael é da Band, não é? É da Band, tá. isso. É isso mesmo. Ele foi chamado realmente para conversar, porém não foi nada acertado. E aí hoje se bateu o martelo, mas também se criou muita expectativa em cima do Rafael Colombo, que já está há 17 anos no Grupo Bandeirantes. Mas também é a cabo, não é? E também a cabo, na Band News, News, é um isso. celeiro ele mesmo apresenta de jovens o jornal profissionais. aos finais de semana e a rádio ele faz. O Doni Denútil, ele já é âncora do Jornal das 10, né, pela Globo News, e ele lançou já 3 livros, Sônia. Ele lançou um livro, Seu Bolso, Sua Carreira e Nasce um Empreendedor. Essa é a área dele mesmo, né? E ele é formado em jornalismo pela USP e Economia. O cara é incrível. Agora a mulherada de plantão vai ficar enlouquecida porque ele realmente é um bom partido. Aí o Evaristo Costa é um rapaz bem apessoado, bonito, enfim. E agora entra o Doni Denútil também, que não deixa nada a desejar, vamos dizer assim, né, Gretchen? Eu prefiro o meu português. Eu também acho seu português ótimo, eu gosto muito dele, viu? Olha, o Alicama, o diretor-geral de jornalismo da emissora, não é? Também se pronunciou, soltou uma nota que é muito longa, mas assim, nessa nota também consta que o Jornal das 10, que o Doni apresentava, passa a ser apresentado pela Renata Lopretti, que é outra excelente jornalista. Então, ali eles têm um celeiro muito bom, né? Com jornalistas maravilhosos, realmente está feita a escolha. Isso não impede que o nome do Evaristo continue aí borbulhando nas redes sociais, nas colunas dos jornais, nos sites, essa coisa toda. Inclusive, teve alguém que pediu, ele continua nas redes sociais, ele não se afastou nem ontem. É verdade. Né? Ontem ele estava lá, ele saiu do jornal hoje, mas estava nas redes sociais, alguém pediu uma ajuda para ele, porque estava precisando, e falou, não posso, porque agora eu estou desempregado. Inclusive pedindo para sair da geladeira. Pediu para sair da geladeira. Eu bati um papo com o Evaristo ontem através do Twitter, não é? Olha o pedido de ajuda, gente. Foi... Evaristo, tô vendendo bolo de pote e rifa para pagar meu intercâmbio. Quer comprar para me ajudar? Aí ele falou, não dá, eu tô desempregado. E compra uma rifa, compra um bolinho, Evaristo. Você tá com tempo livre para isso agora, né? Realmente. E assim, teve o Milton Neves que criticou o fato dele ter saído da Rede Globo de televisão. Disse que a gente não apeia de um manga larga. Ou seja, você não desce de um cavalo de raça. E aí, olha só, olha o que o Milton falou, errou o menino, mas seja feliz. E aí o Evaristo respondeu, vai dar tudo certo, decisão pensada com os 2 pés no chão, abraço. Mas ele chegou a dizer também, olha lá, ó, Pangaré, olha o que ele respondeu para o Milton Neves, Pangaré também nos leva onde queremos chegar. Milton Neves, tomara garoto, mas lá no mato onde nasci, é dito que nunca se apeia de cavalo puro sangue. Ele falou, Pangaré também nos leva aonde queremos chegar. Agora resta saber qual emissora é a Pangaré que vai contratá-lo, né? Ele ter falado assim, alguma coisa aí ficou meio estranha, né, Gretchen? Se você fosse ele, você teria saído? Olha, do jeito que eu sou, que você sabe que eu... Sei de quente, né? Depois de eu ter desistido da Fazenda, Verdade. vocês sabem que verdade. eu também faria como ele. Se ele achou que tem que sair, é porque ele deve ter outros planos, outros caminhos. E às vezes a gente pensa que o melhor caminho é estar lá naquele momento e não é. De repente ele quer fazer outras coisas. São 2 geminianas que pegam a bolsa e vão embora. E vão embora, né? Que nem você fez. Pegou sua boa mala, foi lá e bateu em cima. Não, eu falo, tem uma frase da Yoko Ono que eu amo, que é assim, eu sou o tipo de mulher que vai embora. E vai mesmo, né? Eu também, nem vem. Porque, olha, tem agora um bolão, segundo o Ricardo Feltrin na F5, dizendo que o próprio pessoal da Globo está fazendo um bolão de apostas, porque tá todo mundo achando que o Evaristo vai mesmo pro Hoje em Dia da Rede Record de televisão. Olha só, é o papo que corre na Globo. E era uma suspeita de antes. Ele está dizendo que não, que ele vai realmente para a Inglaterra ou no sabático, aquela coisa toda. Mas esse papo não cola 100%.
né? Mas se ele for para Inglaterra, ótimo também. Também. Porque às vezes a gente precisa de um tempo. Eu acho que ele pra vai tirar umas estudar, férias né, mesmo. Pra E refrescar vão a fazer o cabeça. quê com o César Filho? Vai continuar lá também? Então, aí volta aquela velha história que sairia o Paulo Henrique Amorim em função de uma Sei. série de problemas e o César iria para lá. Ou então eles vão fazer o contrário, eles trazem o Evaristo para o próprio Domingo Espetacular. Exatamente. Olha, é verdade. Tá Mas vendo? você sabe... Mas ó, nada oficial, viu, gente? O Evaristo desmente tudo, emissor desmente tudo, todo mundo verdade. E a desmente gente só tá tudo. fofocando. Mas Não, a gente tá, é rádio corredor. Você sabe que É. desde quando começou o meu quadrinho aqui no... Quadrinho? Você tem quadro. coragem de Não, falar eu não isso? quis, eu não quis. Não, eu tô falando assim, pela repercussão. Um quadro, gente. Mas quadro, pronto, a agora- repercussão que você Ah, teve, meu tudo amor, legal, obrigado. você chama de quadrinho, ele Obrigado. bomba, ele fala o meu quadrinho, Obrigado. mas Mas é- menina. Eu quero evitar inveja. Melhor. Nada de Não é? todo, né? E aí, desde quando eu estreiei, desde que nós estreamos... Desde aqui, que ele estreou foi há 2 dias. Isso, que foi incrível, assim. O que vocês fizeram eu perder o raciocínio? Eu não gente? sei, agora você falou não que vai era achar. quadrinho. Que era quadrinho, Não, volta eu ia no falar alguma quadrinho. coisa do Evaristo, Ah, não. quer- Não, aqui, Gretchen, você sabe que aqui é uma escola, sabe? E o povo, desde quando começou o quadro, o povo tem uma mania de desmentir. Você sabe que o negócio é verdade, mas eles desmentem. Mas o tempo mostra, né? Mostra. O tempo mostra, E de verdade. a Sônia é uma escola também, Ah, tá. tanto que ela fala, os boatos e os fatos também servem. Os fatos e os boatos, Porque claro. os boatos, eles acontecem, e é verdade. verdade, Porque o o que público fica dizem, sabendo de o que tudo, né? dizem, na verdade, sobre o Evaristo Costa, na própria Rede Globo de televisão, alguns dizem que ele renovou o contrato, que eu acho que daí ele seguiu a sua dica, que fica aí, que você falou, se eu fosse você, eu renovava, ia, voltava, enfim. E que ele voltaria já no lugar do William Bonner para o Jornal Nacional. Porque parece que o William Bonner também está cansado do Jornal Ele Nacional. quer ir pro entretenimento, e tem né? um projeto Ele de quer faturar entretenimento. tanto quanto a Fato Fátima boato. Bernardes. Pois é, então assim... Acho me mais fala, que é boato. eu Acho quero que saber realmente. antes de eu ir. Eu acho que ele saiu da Globo mesmo. Saiu. Saiu. Então, não teve renovação de contrato. O que eu sei é que ele saiu do jornal hoje, porque tudo acontece. E tá todo mundo nesse- falando isso. Ele nesse saiu do mundinho. Hoje, ele não saiu da Globo. Ele me disse que saiu da Globo. Saiu mesmo? Saiu. Tanto Então, que, pronto. porque eu falei ontem aqui que se ele tivesse colocado o vídeo que ele só postou ontem, lá no começo, quando ele deu a notícia da saída dele, não teria tido esse alvoroço todo do qual ele estava reclamando depois. Né? Ele que provocou tudo, ele que ficou reclamando. E aí ele me disse, mas olha, eu não podia, a gente estava em fase final de acertos, a coisa era sigilosa, não dava. E eu falei, e além de tudo, você ficou botando lenha na fogueira, começando a seguir o César Filho, o pessoal da Record, para deixar o povo pensando que você ia para Record. Não, olha, mas com o César Filho foi só coincidência. Eu falei com o César Filho, com o Gotino e com o Gugu, né? Porque ele começou a seguir tudo num Muita dia só. coincidência. Mas de qualquer jeito, é isso mesmo. Existe vida inteligente fora da Globo, foi o que eu falei pro Evaristo. E assim, que ele escolha o melhor caminho, desde que ele continue na TV, porque o público não quer perder ele é muito o Evaristo bom, né? Ele é mesmo, muito né? querido. Ele é muito querido. E olha, eu separei um trecho das mensagens que a gente estava trocando ontem para mostrar o momento que ele pede, por favor, para sair da nossa geladeira. E aí, o pessoal nem me deixava dormir ontem, de tanto exigindo que a gente tirasse ele da geladeira. Eu falei para o Evaristo, eu não voto sozinha. Então, essa responsabilidade hoje eu vou dividir com o Felipe e vou dividir com o Gretchen. Vamos saber quais são os seus votos. Olha aqui, começou aqui embaixo que uma menina me disse, a Regina CRPS, né? É claro que o substituto do Evaristo Costa é o Rodrigo Bocardi, ótimo jornalista. Não discuto isso, ele é bárbaro mesmo. Mas aí eu respondi para ela, sei não se vai ser ele. Aí o Evaristo entrou e disse, ainda bem que eu não preciso mais me preocupar com isso, ou seja, com quem seria ou não o substituto dele, porque ele já tá fora. E aí ele disse, ela ainda colocou a carinha de gargalhada, né, o emoji de gargalhada, e disse, me tira da geladeira, Sônia Abrão, por favor. Então, sua sorte está lançada, Evaristo. É hoje. É hoje, no final do programa. Deixa eu ver, tem muita gente aqui ainda, tem? Tá recheado. isso. Nossa, gente, tem o... Vocês colocaram a gente na Tem geladeira. muita gente.
Não, mas vamos ver. A gente vai tirar nosso pouco, senão não vai dar tempo. A fila tá grande aí, de todo jeito, viu? Olha, uma coisa que eu achei que o público não levou na brincadeira, e era só uma brincadeira, e muito legal, da Ana Furtado, porque todo mundo fala que ela é substituta oficial da Globo, né? E ela estava, inclusive, substituindo mais uma vez folguista, a Fátima, a Fátima Bernardes aí no encontro, que a Fátima foi lá para os Estados Unidos, está curtindo com os filhos essa coisa toda. Então, antes que começassem a falar que ela seria substituta do Evaristo, só para sacanear, ela mesma postou a mensagem, né, de terno, gravata na bancada do Hoje e tirou uma onda com a cara de todo mundo. Vamos ver aí. Olha que bonita que ficou a montagem, não ficou perfeita? Ficou. Ficou. E aí o pessoal, ao invés de dar risada, embarcar no clima da brincadeira, porque era isso só que ela estava fazendo. Quer ver? Dá para tirar o GC? Ela diz, boa tarde, está no ar o nosso Jornal Hoje, não é? E mandou uma mensagem legal para o Evaristo Costa. Querido, bom descanso, que seja tudo maravilhoso, disse a Ana Furtado. Foi legal, foi simpático, foi uma brincadeira, né? Inclusive levando na esportiva essa fama chata que o pessoal deu para ela de ser a substituta oficial, essa coisa toda, só levou cacetada do começo ao fim. Mas é incrível. Mas é incrível. Mas é que incrível. também, E o pessoal ela já... achou, olha, não, mas olha como o pessoal é doido. O pessoal achou que ela ia ser a substituta do Evaristo. Não entendeu que era uma brincadeira. Gente, e cacetearam assim até não poder mais. Falei, a água do país só pode ser, não tem outra explicação. Não pode ter tanta gente louca ao mesmo tempo, gente. Não, tá tudo meio estranho. Tá. As pessoas estão assim. É que ela, na verdade, ela já tem a fama de folguista, né? Então, assim, Mas ela olha, é... eu vou te falar, eu queria ser folguista também, que nem ela. Eu não me incomodava, não. E aí, ela coloca uma foto aonde ela tá na bancada do Jornal Hoje, eu acho que o público associou uma coisa com a outra. Sim, associou mesmo. E pronto, e vai ser ela tá mesma. De terno, gravata, nada. Você imagina o povo lá, né? Aqueles um pouquinho sem cérebro da internet. Eles, não, ela é mulher do Boninho, o dono, porque daí eles falam que é o dono, né? É, o doninho. É o dono da Rede Globo, sabe? Então, assim, é lógico que ela vai, gente. É lógico que ela vai, é ela que vai fazer o jornal. Isso mesmo. Então o povo começa a enlouquecer junto. Olha, Felipe, vai sobrar pra você hoje aqui na bancada. E vai sobrar agora. Agora. Porque ontem você disse que a casa da Larissa Manoela não era a casa da Larissa Manoela. E aí eu falei, se prepara pra resposta. E a resposta veio, né? Tá aqui, ó. Você já viu? Não, e não vai ver também. Eu vou ler a resposta aqui para vocês de Larissa Manoela. Olha só, aí você vê o que você fala. É o seguinte, ontem, explica o que você estava falando. Não, que na verdade a casa que a Larissa Manoela, ela tem, né, que ela chama todos os fãs, que tem uma diária de R$30 mil para os fãs irem passar, que é essa casa aí que vocês estão assistindo. E essa casa não é da Larissa Manoela. Essa casa é de um empresário que comprou, decorou a casa, montou a casa e ele colocou para locação. E as pessoas, eles acabaram fazendo, inclusive, até pacotes com as agências de turismo. E aí as pessoas compram um pacote, pagam o aluguel e os fãs vão lá passar um dia na casa da Larissa Manoela. Isso. Então, bom, a nota de esclarecimento é a seguinte: sobre o que foi divulgado ontem, dia 27 de julho, no programa Tarde é Sua, pelo colega Felipe Campos, a respeito da casa de Orlando, da atriz Larissa Manoela, reitero que a casa localizada no condomínio Champions Gate, em Orlando, Flórida, que foi matéria exibida com exclusividade pelo programa Domingo Legal do SBT, foi comprada pela atriz Larissa Manoela e seus pais em fevereiro de 2017. Foi decidido por eles montar uma casa temática com os personagens já interpretados pela atriz, com o objetivo de locar a mesma para seus fãs poderem vivenciar mais de perto o trabalho da atriz. A locação de casas em Orlando é uma prática muito habitual quando os proprietários não usam as suas propriedades, alugam o imóvel. Larissa Manoela e seus pais inauguraram a casa, passando suas férias de julho no local. Assinado Assessoria de Imprensa. Mas e aí? Mandaram pelo menos documento? Exatamente, alguma coisa, ficou uma assim, nota olha, estranha, vazia, na verdade, né? Na verdade, assim,
Eu acho que o jornalismo, ele tem os dois lados, né? Então você Por isso que a gente dá tá lendo a nota oficial. e aí você, a Sônia, obviamente, que mostrou a nota oficial. Tá. O que eu acho de direito também, eu acho que isso é válido. Você tem que, tem que mostrar sim. Porém, não tem nada que comprove o que verdadeiramente é a casa da Larissa Manoela. Eu continuarei com a minha fonte, me dizendo que, inclusive, ela ganhou uma casa Realmente em ela permuta. tem uma Ela casa tem lá, uma casa mas em não Orlando, seria essa. depois dessa negociação que aconteceu com esse empresário em Orlando, que tem várias casas, inclusive, e ele colocou essa à disposição para alocação como um business, como um negócio para Larissa Manoela e para os pais dela. Foi isso que aconteceu. E olha, fiquem ligados os que têm casas, que compraram casas nos Estados Unidos, porque a Receita Federal agora quer saber como brasileiros famosos compraram casas nesse país, compraram casas nos Estados Unidos. Como diz o Thiago Rocha, a chaleira vai apitar. Tem casa nos Estados Unidos? Não tem. Nem na França. Nem na França. Não miraram lá por enquanto. Por enquanto é só os Estados Unidos. Aí pode sobrar para Larissa Manoela também com essa história de casa. Mas agora, tem que ultrapassar todas as gerações. Isso é uma cabeça velha? Não é não, meu filho. Nem um pouco. Velha é a sua cabeça preconceituosa, extremamente preconceituosa e que não sabe admirar e aplaudir aqueles que realmente têm um valor absolutamente inquestionável. Então, eu não sei a sua idade, mas eu posso também dizer para você, mude, porque o que você fez é muito feio, muito feio. Tá aqui, olha, João Vicente de Castro, Fábio Porchat, lamento, mas você também foi extremamente infeliz, os dois pra geladeira agora, tá certo? E é isso aí, né, gente? Fazer o quê? Ter que realmente lidar com esse tipo de coisa. As pessoas não medem as palavras hoje em dia, não sabem a diferença de franqueza e respeito e educação, não sabem. Acho que podem falar o que vai na cabeça, acho que podem terminar depois o depoimento com aquele sorrisinho meio safadinho, né? Porque ele foi realmente na história da safadeza e ainda dizer, amo, não, é um gênio, o cara tá aí, não sei o quê, antes de escolher ou faz uma coisa ou faz outra. Morder e assoprar, ainda num caso como esse, realmente é coisa de gente que não se assume, é coisa de gente covarde. Isso é o que eu acho. Felipe Campos, muito boa tarde. Tudo bom, querido? Tá brava? Eu tô muito brava, eu tô indignada, eu fiquei magoada. Não se faz isso com um profissional de TV. É verdade. Né? O cara não conhece a história, não convive, acho que nunca assistiu como o público todo do Brasil assiste. Agora, ele veio sentir o moderninho, o descolado, por causa da porta dos fundos, sai pelos fundos, aliás, tá? Depois dessa entrevista, sai pela porta dos fundos, que eu acho que é a melhor saída. Gretchen, porque agora Gretchen. Agora você é internacional, você é a Gretchen, entendeu? Com o sotaque americano. Ai, boa Tá tarde. boa, meu amor. Tinha que vir te ver antes de ir embora, né? Zé está indo embora. Tô indo embora domingo, mas eu tinha que dar uma passadinha Puxa aqui. vida, mas olha, foi uma temporada extremamente produtiva de Brasil, né? Foi assim, uma surpresa, porque realmente me pegou de surpresa, mas extremamente produtiva, extremamente feliz. Eu tô me sentindo assim, gratificada, porque eu acho que depois de 40 anos, esse foi meu presente, né? Que esse ano eu fiz 40 anos de carreira. De carreira, e foi meu bárbaro. grande presente. Que lindo, mas parabéns, inclusive, Obrigada. por tudo. Porque a gente foi ficando feliz Foi, junto, né? foi, Ai, foi. mas que bárbaro, meu, muito legal. Todas essas coisas alcançadas. Fiz praticamente todos os programas de televisão, você não parou um minuto, né? Não, foram 13 programas em 15 dias. 13 programas em 15 dias. E uma coisa inédita, né? De você estar nas 3 principais emissoras no mesmo dia. No mesmo dia, é verdade, aconteceu isso, né? Aconteceu. É Gretchen mesmo, não tem jeito, né? Maravilha. Escuta aqui, você, que o Silvio também faz parte da sua história, como é que você encara esse tipo de coisa? Olha, eu estava comentando com o Felipe agora, antes de entrar. Não sei se você sabe, há 2 semanas atrás, eu e Tami estivemos no programa Eu dele. assisti, eu assisti. aliás, esqueci de citar. Pois é. Homofóbico, com aquela conversa linda que Foi ele a teve conversa com mais Tami. linda A gente que eu já estendeu vi com tapete. Tami. Porque com a idade que ele tem todo o direito de não saber como lidar, de não chamar de ele.
de até brincar, porque ele brinca mesmo. E ele foi extremamente sério. Até me surpreendeu, porque eu e ele já estávamos... Eu e Tami, antes de entrar, já estávamos preparados. Eu falei, Tami, você já sabe, né? É como se fosse... como se fosse minha mãe. Minha mãe tem praticamente a idade dele. Eu falei, a gente tem que respeitar. O que ele falar, a gente leva na brincadeira. E ele nos surpreendeu com aquele respeito, com o modo que ele tratou Tami, com as coisas que ele falou, inclusive de dizer para ele assim, você tá aqui no Brasil, tem gente que te conhece, pode até ficar em dúvida, mas se você foi para fora, você é um rapazinho. Sim. E ele não se confundiu nenhuma vez, ele falou ele do começo ao fim. A gente comentou aqui. Eu de ela várias vezes, e ele não se confundiu em nenhum momento. Então, eu acho que isso é tão... É respeitoso, e é contrário ao que aconteceu aí, é só pegar o que ele falou e mostrar. Que trecho você tem aí, Marmita? Da conversa com Tami, é isso? Então vou mostrar o Silvio Santos. Olha como ele é homofóbico, João Vicente, se você não conhece. Porque não conhece, né? Vamos lá. Você nasceu mulher? Dizem que sim. Bom, e por que você quer vir, fez tudo para virar homem? Qual a razão? Porque a gente nasce errado, Silvio. Nasce faltando alguma coisa. Na verdade, eu nasci homem, só que faltando alguma coisa. Sim, mas agora que você virou homem, agora você tá perfeito, quer ver? Sai daí no instantinho, a gente vê. Sai, tá bom, aí. Você tá um garoto perfeito. Se você mudar de país, e você for visitar a sua mãe, né? Lá em Mônaco, todo mundo vai chamar você de rapaz, vai chamar você de sir, vai chamar você de homem. Ninguém vai pensar que você possa ter sido uma menina quando nasceu. É verdade. Exatamente. E tem bafões meus daqui a pouco, viu? Ah, é? Tem. Sobre o Silvio? Não. No geral, não. Deixa ele quieto. Tá de férias, né? Ainda bem que ele tá de férias, tá bem longe daqui. Não tem como viver com essas abóboras aí, com essa plantação de abobrinhas. Mas olha aqui, gente, vamos falar do Evaristo Costa, porque olha, a Globo, ela foi rápida em tudo, né? Porque se pensava que ele fosse ficar no ar até setembro, quando terminaria o contrato, bumba. Ontem já foi a despedida. Aí se falou, não, a Sandra Nemberg vai ficar um tempo aí sozinha até se decidir quem vai ser o substituto do Evaristo. Bomba! Já tem o substituto do Evaristo, não é provisório, é alguém que assume a vaga ao lado de Sandra Nemberg. E é alguém que é do canal a cabo, ainda não é conhecido do grande público no geral. Evitaram a dança das cadeiras, foram buscar um outro jovem talento no canal a cabo e que eles vão trazer para a vaga. E esse é o Doni Denúncio, é o novo apresentador do Hoje na Rede Globo de televisão. Acho que nem o Evaristo estava esperando que a emissora tivesse um substituto tão rapidamente para ele. E acho que nem passava pela cabeça dele, embora ele nem está preocupado com isso, segundo ele me disse ontem, né, que realmente pudesse ser alguém do canal a cabo. Acho que ele nunca pensou no nome do Doni Denúncio. O jornalista Doni Denúncio é o novo apresentador do jornal Hoje na Globo, em substituição a Evaristo Costa. Ele confirmou a informação, a coluna do Flávio Rico, não é? E depois a própria Rede Globo de televisão emitiu um comunicado oficial através do Ali Camil, que é o diretor-geral de jornalismo da emissora. Então, é ele mesmo, já está escolhido. Eu não sei se a gente tem foto dele aí para mostrar para o público, mas a gente vai dar uma rastreada e daqui a pouco mostra aí para vocês. É um rapaz extremamente talentoso. Olha aí. E bonito também, Ele realmente começou numa área financeira, foi galgando lá os degraus, se tornou um nome importante para o jornalismo do canal a cabo, não é, da Globo News, e realmente ele foi escolhido e passa a ser o substituto do Evaristo Costa. A partir de quando? Não sei, você sabe? Você sabe que, não, acho que a partir já de segunda-feira. De segunda-feira, então, é tudo jogo muito rápido mesmo. Dentre uma dos bafões aqui, tinha uma que também era do Rafael Colombo, que foi chamado, quando começou todo o Zoom. Rafael da Band, não é? É da Band, isso. É isso mesmo. Ele foi chamado realmente para conversar, porém não foi nada acertado. E aí hoje se bateu o martelo, mas também se criou muita expectativa em cima do Rafael Colombo, que já está há 17 anos no Grupo Bandeirantes. Mas também é a cabo, não é? E também a cabo, é um celeiro ele mesmo apresenta os jornais aos finais de semana e a rádio ele faz.
O Doni Denúcio, ele já é âncora do Jornal das 10, né, pela Globo News, e ele lançou já 3 livros, Sônia. Ele lançou um livro, Seu Bolso, Sua Carreira e Nasce um Empreendedor. Essa é a área dele mesmo, né? E ele é formado em jornalismo pela USP e Economia. O cara é incrível. Agora a mulherada de plantão vai ficar enlouquecida, porque ele realmente é um bom partido aí. O Evaristo Costa é um rapaz bem apessoado, bonito, enfim. E agora entra o Doni Denúcio também, que não deixa nada a desejar, vamos dizer assim, né, Gretchen? Eu prefiro o meu português. Eu também acho seu português ótimo, eu gosto muito dele, viu? Olha, o Alicama, o diretor-geral de jornalismo da emissora, não é? Também se pronunciou, soltou uma nota que é muito longa, mas assim, nessa nota também consta que o Jornal das 10, que o Doni apresentava, passa a ser apresentado pela Renata Lopretti, que é outra excelente jornalista. Então, ali eles têm um celeiro muito bom, né? Com jornalistas maravilhosos. Realmente está feita a escolha. Isso não impede que o nome do Evaristo continue aí borbulhando nas redes sociais, nas colunas dos jornais, nos sites, essa coisa toda. Inclusive, teve alguém que pediu, ele continua nas redes sociais, ele não se afastou nem ontem. É verdade. Né? Ontem ele estava lá, ele saiu do jornal hoje, mas estava nas redes sociais, alguém pediu uma ajuda para ele, porque estava precisando, e falou, não posso, porque agora eu estou desempregado. Inclusive pedindo para sair da geladeira. Pediu para sair da geladeira. Eu bati um papo com o Evaristo ontem através do Twitter, não é? Olha o pedido de ajuda, gente. Foi... Evaristo, tô vendendo bolo de pote e rifa para pagar meu intercâmbio. Quer comprar para me ajudar? Aí ele falou, não dá, eu tô desempregado. E compra uma rifa, compra um bolinho, Evaristo. Você tá com tempo livre para isso agora, né? Realmente. E assim, teve o Milton Neves que criticou o fato dele ter saído da Rede Globo de televisão de... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Sextou, não é? Hoje é sexta-feira, dia da gente fazer um balanço da semana, contar as novidades do dia também e dia de esvaziar a nossa geladeira, que tá muito polêmica, tá? Muita gente querendo que a gente tire alguns nomes que estão aí, que outros se querem para sempre. Querem que tenha pessoas aí que eles não querem que saia nunca mais. Vamos pensar no caso também, tá? Mas olha, vamos fazer nossa primeira página de hoje. Eu gostaria de começar com um assunto mais leve com vocês, mas não é possível não, depois do que a gente assistiu ontem no programa do Porchat em relação às declarações do João Vicente de Castro, não é? Da Porta dos Fundos, um ator muito competente, brilhou em Rock Story, é um talento com toda certeza, mas eu nunca vi, gente, nenhum entrevistado em talk show ser tão agressivo em relação a outro artista mencionado como ele fez com o Silvio Santos, apenas com o Silvio Santos, né? Porque, olha, você olhar para uma pessoa que é história viva da TV brasileira e dizer que é homofóbico, machista e misógino, né? Pesou de qualquer maneira, gênio, velho, safado, carismático. Olha só as declarações. E além de tudo, muito hipócrita, porque tá chamando de gênio, não é? Mas vem depois o velho, o safado aí para segurar a ponta, carismático. Faça-me o favor, não é? Como é que esse tipo de coisa acontece? Ele diz que o Silvio, a cabeça do Silvio é muito velha, mas nesses 50 anos de carreira, não é? E no tempo que todos nós temos assistindo o Silvio Santos, a gente nunca viu ele denegrir ninguém, ele xingar ninguém. A palavra de ordem do Silvio Santos sempre foi alegria, e é isso que ele passa para as pessoas. É assim que as pessoas terminam o seu domingo à noite e vão dormir um pouco mais relaxadas, depois de dar muita risada com as coisas que ele apresenta, que ele apronta, que ele bate bola com os seus convidados. Como é que é isso? Isso é crítica? Claro que isso não é crítica, isso é xingamento. Nenhum artista está acima da crítica. Ninguém é obrigado a gostar de nenhum artista
artista. Agora, respeitar, como diz o velho chavão, aí é fundamental. E eu não acho que um ícone da TV, aquele que é a história viva da televisão brasileira, mereça esse tipo de tratamento diante de um Brasil inteiro. Isso é uma coisa desrespeitosa, isso é uma coisa leviana, isso é uma coisa de artista que pode ter talento, mas não tem maturidade e não tem visão do veículo em que trabalha e da história artística do nosso país, porque senão não faria um despautério desse. Me fala uma coisa, homofóbico por quê? Porque o Silvio foi um dos primeiros comunicadores da TV brasileira a abrir espaço para os transformistas fazerem shows maravilhosos dentro do seu programa, porque ele já teve na sua bancada vários homossexuais, né? Porque ele nunca parou para pensar nesse tipo de coisa antes de contratar ou trabalhar com alguém ou conviver com alguém. Isso é ser homofóbico? Que espaço você, João Vicente, já abriu para esse tipo de coisa no seu trabalho, com a importância e com a repercussão, em tempos tão difíceis de televisão, que não tinha a tecnologia que existe hoje, para poder deixar que as pessoas mostrassem o seu talento, independente de sexualidade? O Silvio Santos fez isso. Machista, aquele que fez um auditório só de mulheres, aquele que é dono da frase mais famosa dos programas de auditório, as minhas colegas de trabalho, aquele que é pai de 6 filhas, que tem netas, que tem bisnetas, esse é machista? Aquele que tem uma mulher absolutamente independente, talentosa, que trabalha também, não é? Como é que é isso? Tem filhas que fazem o que bem entende da vida e tocam a vida como sempre quiseram, independente de interferência de pai ou de marido ou de qualquer coisa. Ele criou essas filhas de uma forma machista? Ele trata as colegas de trabalho de uma forma machista? Você já foi ao programa, ou pelo menos assistiu da coxia, ou sentou no auditório com as colegas de trabalho para ver se algum dia elas foram maltratadas, ou se sentiram desprestigiadas, ou se sentiram menosprezadas ou humilhadas? Nunca foi. Então como é que fala uma coisa dessa? E misógino, como é que é essa história de misógino? A palavra mais pesada, tão pesada que os sites hoje usaram homofóbico e machista e tiraram o misógino. Eu não sei se passaram um pano para o João Vicente ou se quiseram poupar o Silvio Santos desse tipo de coisa. Um homem que tem repulsa a mulheres, homens que odeiam mulheres, esses são os misóginos. E é isso que ele classificou o Silvio Santos também. Então, olha, vamos fazer uma coisa? Vamos conversar, né? Se assim fosse possível, daqui uns 50 anos. Para você vai ser possível, para mim não. Mas aí a gente queria ver se você ia durar tudo isso na televisão brasileira, se você teria, né, um nome inscrito para sempre na história da TV brasileira e se conseguiria desenvolver durante 50 anos um trabalho que jamais cansou o público, um trabalho que alcança todas as gerações, um trabalho que realmente fez dele um mestre da comunicação, né? E ele vem de uma geração de profissionais que esses não têm substitutos de verdade, esses são muito especiais. São aqueles artistas geniais, como você disse, mas eles não são velhos, porque eles não envelhecem nunca. Na verdade, eles vão ser imortais dentro da história do nosso veículo de comunicação, do maior veículo de comunicação. Safado? Como assim? Como é que você pode se referir a qualquer pessoa como safado? Ainda mais quando se trata daquele com quem você poderia aprender muita coisa e pelo jeito não vai ter capacidade de assimilar tudo isso. Não tem a sensibilidade para esse tipo de coisa. Não tem o respeito pelo ser humano que o Silvio Santos sempre teve. Então, olha, perdeu uma grande chance de ficar calado de verdade, sabe? Não cabe para o Silvio, não cabe. Isso daqui, gente, vocês podem falar, tá puxando o saco do Silvio Santos. Não é questão de puxar saco, é questão de reconhecimento, porque a gente vive num país onde os verdadeiros valores, eles são menosprezados, não é? Então, quando tem aqueles que são unanimidade, porque praticamente unanimidade mesmo, aí você tem que tirar o chapéu 10 vezes, aí você tem que respeitar de verdade. É como eu disse, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, sabe? Pode ter coisa que não agrade a todo mundo, mas o saldo é extremamente positivo. E tem muita gente que fala, não, ele falou safado porque o Silvio anda dizendo muita coisa no jogo dos pontinhos. Olha aqui, tudo que é dito no jogo dos pontinhos é dito dentro de um horário permitido que isso seja feito, porque é um público mais adulto, né? É um público mais maduro. Então nada ali sai fora do contexto. E não esqueçam também
que a emissora dele tem o slogan da TV mais feliz do Brasil. Por quê? Porque o sinônimo do trabalho do Silvio sempre foi, de verdade, a alegria. Eu acho que você, João Vicente, nunca vai ter uma trilha sonora na memória coletiva, porque atravessa gerações, como ele tem do programa dele. Como todo mundo sabe, todas as musiquinhas, de todas as épocas, de todos os quadros, isso é uma coisa que poucos artistas conseguem. Esse é, de verdade, um gênio da comunicação, um mestre da comunicação, não é? Como foram a Hebe Camargo e o Chacrinha também, e o resto você conta nos dedos, porque, como eu disse para vocês, eles são muito especiais e eles têm que ser tratados como tais, porque realmente eles deixam pra gente tudo na nossa memória afetiva, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Tem coisas da vida da gente que a gente lembra e que tem, né, um som de uma TV ligada ao domingo e a família almoçando junta e conversando as coisas e dando risada do que estava vendo ou ouvindo na TV da sala. Isso é história de verdade e muito cheia de carinho, de respeito e de amor pelo público, porque isso é inquestionável. Isso ninguém pode falar ao contrário de jeito nenhum. Nem você, que poderia ter dado uma entrevista falando do seu trabalho, poderia ter dado uma entrevista realmente interessante para o público e não está achincalhando um profissional de televisão que é, volto a dizer, a história viva da nossa televisão e que você desrespeitou de uma forma absurda. Por isso que o nosso país anda para trás, não é? Porque não reconhece os próprios valores que tem, não reconhece aqueles que realmente são de uma representatividade imensa para um público de um Brasil inteiro que tem, ultimamente, principalmente, muito pouca gente boa para lembrar e de quem se orgulhar. A gente, como profissional de comunicação, isso sem dizer da parte como público e como telespectadora, a gente tem muito orgulho do Silvio Santos, sim. A gente acha que realmente ele é um gênio, a gente acha que realmente ele é um mestre da comunicação e a gente acha que realmente tem gente que não serve nem para ser aluno dele, como é exatamente o seu caso. Vamos ver o trechinho, vamos lá. E ama, né? E o Porchat também vai para a geladeira, porque foi o Porchat que deu a deixa. Velho, safado, carismático. Não precisa do carismático. Você já está chamando velho de safado? A verdadeira intenção já está aí, já está colocada. O carismático é o quê? Para tentar passar um pano, para tentar dar uma maciada? Assume a besteira que vai fazer. Fala francamente, de verdade, não é? Agora, poxa vida, pessoal, não está à altura do talento do Silvio, né? Não está à altura de dar uma entrevista que seja uma coisa que realmente prenda a atenção, quer causar causa, porque hoje não está se falando de outra coisa, está todo mundo realmente muito indignado e a gente tem que ouvir esse tipo de coisa tão desrespeitosa. Então, olha, João Vicente de Castro, o Silvio não tem 85 anos, ele tem 86 anos, vai fazer 87 no dia 12 de dezembro. Imagina se a cabeça dele não fosse velha, né? Pois é, o cara tá aí até hoje, agradando até hoje, consegue... Que bom. Agora, por que você teve essa vontade de se transformar no menino? Você acha que isso aí é uma coisa interna, quer dizer, dentro de você tá assim, eu não quero ser mulher, eu não quero ser mulher. Não é querer, Silvio. A questão vai além de querer, a gente não escolhe, não é que eu quis ficar assim. Eu nasci assim, só que nasci num corpo errado, então... Ao longo do tempo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de me adequar ao sexo que realmente o meu cérebro condizia. E você acredita que você nasceu com um corpo de menina, isso, mas nasceu com um espírito de homem. Exatamente. E você sentiu essa diferença, porque essa tua transformação, Tami, foi uma transformação recente, eu acho que faz 2 anos no máximo, não? É, faz uns 3 anos. Que você mudou completamente. Exatamente. Que você passou a ser um rapaz. É. E você sentiu alguma diferença em sendo menina, em sendo moça, em sendo rapaz? Senti. É uma felicidade que não tem explicação. Quando a gente pode se adequar ao sexo que a gente realmente sente que nasceu, é uma felicidade que não tem tamanho. Bem, mas é uma felicidade, eu concordo que possa ser mesmo uma felicidade. Mas você vai ficar com a vida incompleta, porque mesmo que você queira se juntar com uma mulher, pode ser até você querer se juntar, não tem problema. Mas se você quiser se juntar com uma mulher, você não vai ter família, você não vai ter filhos. Lógico que posso. Como que pode? Inseminação artificial. Ah, inseminação artificial, mas... Não sendo sua, você vai ter que... Não, você não pode, não. Pode. Ah, sim, você só pode ter. No meu óvulo e colocar dentro dela.
mas você tem que pegar o teu óvulo e arranjar aí um homem para poder, junto com o teu óvulo, nascer uma criança. Exatamente. E você tem vontade de ter filhos ou não? Sim, a tem gente vontade. pretende sim ter. E a Gretchen, quando você percebeu que ele estava se transformando num menino, o que você ficou? Contente? Você ficou triste? Como é que você ficou quando você falou, puxa, essa menina está com todas as características de menino? Olha, Silvia, eu fiquei muito feliz, porque ela era muito infeliz na época que ela tinha que colocar uma faixa no peito e ela não conseguia conviver com isso, porque era horrível o tempo todo ela com uma cinta, apertando tudo. E agora que ela pôde se transformar, tomar o hormônio e ser ele mesmo, eu fico feliz porque ele está feliz. E realmente, olha, se é no Brasil, é claro, pode ser que muita gente conheça ele, mas pode ser, mas se ele for para qualquer outro país que ninguém conhece, ele vai ser tranquilamente. Se ele perguntar o que o senhor fala, ninguém vai falar para ele que ele foi mulher, ninguém diz. Que ele foi. Aí, né? Que ele foi mulher, na verdade. Felipe. Como é que um homem desse é homofóbico? Pois é. Olha o respeito. Você sabe de uma coisa? Existem muitas incoerências, sabe? Eu acho que dessa nova leva de artista que vem vindo, eles não fazem, acho que, nenhum tipo de sabatina antes de começarem a dar entrevista. Eu acho que ele participa de um humorístico chamado Portas dos Fundos, onde ele já protagonizou vários homofóbicos, incitando o racismo. Então, quer dizer, eu acho que falar do Silvio Santos, em primeiro lugar, mesmo se fosse, que não é o caso, né? Existe uma coisa chamada respeito. A Sônia disse um negócio no começo do programa que é verdade. A história do Silvio se confunde com a história da televisão. Ele é dono de uma emissora que através dele são sustentadas várias famílias, né? Então é um ato extremamente idiota, vamos dizer assim. Sabe, gratuito. Essa assim, eu vou gratuita, sentar aqui, eu vou sentar aqui para falar do Silvio Santos, entendeu? Eu vou chamar ele de homofóbico, vou chamar ele de racista e de misógino, e aí vai dar audiência, vai criar polêmica e vai ficar tudo certo, entendeu? Essa a cabeça dessa nova geração de artista que está vindo por aí. Porque a internet aplaude para tudo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí, não que o seu canal não seja. Ela bomba, né? Não é? Não que seu canal não seja. Mas realmente valeu ele ir pra geladeira. E os dois, né? Valeu os dois. Porque o Porchat também foi extremamente deselegante com o Silvio, não é aquilo que eu estava falando, não é aquela questão, né, de ficar falando, porque é o Silvio. Exatamente, é porque é o Silvio, tá? Apontem aí, contem nos dedos quantos artistas com esse talento, com essa dimensão, com essa duração na televisão e com esse amor que o público tem por ele. Você não vai achar nem meia dúzia, na verdade, né, Gretchen? É verdade. Então, é isso aí. Eu amei a participação de vocês duas. Exatamente. E foi incrível, não vi nada de homofobia, ao contrário, eu acho que o Silvio foi muito respeitoso e tirou grandes dúvidas, eu acho que do público. Sim, em casa. ele fez perguntas que todo mundo não faria, né? Ele quis uma explicação que o público queria. Exatamente. Ele se posicionou como se ele fosse uma pessoa que precisava saber, como todo mundo que estava ali. Todo mundo tem vontade de fazer as perguntas que ele fez.